Crow in the dawn, fields of amber waving, new day's labor on. Chapel bell ringing, calling folks to pray, thanking God for blessings in this simple way. Front porch sitting with my old guitar, stars above are shining, feels like heaven ain't far. Grandma's Bible on the table, pages worn and turned, tales of grace and mercy, lessons we've all learned. God and country living, hand in hand they go. The love we share in His grace, the backbone of our soul. Simple life in the heartland, heaven on this soul. With faith and work we prosper, reaping what we told. Kids are in the barnyard with laughter in the air. Grown folks in the kitchen, food and stories there. Sundays at the picnic, prayers before the meal. Grateful for this comfort, even what we told. Evening brings quiet, crickets start their song. Sitting by the fire, where good folks belong. Moonlight on the cornfields, shadows in the breeze. Feeling His protection in moments such as these. God and country living, hand in hand they go. The love we share in His grace, the backbone of our soul. Simple life in the heartland, heaven on this soul. With faith and work we prosper, reaping what we told. Reaping what we told. Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Olha nós aqui mais uma vez para a honra e glória do nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez, dando continuidade ao Ministério Clau e Kel e representando junto com vocês a igreja qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação. Vamos lá, igreja querida, igreja linda que já vem chegando, a Stephanie Viana, beijos para você, Stephanie, beijos para o Yuri, eu vi também o Daniel, um abraço querido, Lúcia Helena tá aí juntinho, Simone Ravaiani, Alzirueta, pastor Mário Sato, viu? Rodrigo Sato também por aí. E vem chegando aí, pessoalzinho, Samuel Klein chegando. E a vida começa a voltar à rotina normal para aqueles que estudam, né? E estão lá estudando. Um pouquinho difícil, né? Continuidade essa jornada, mas parabéns aos esforçados. E os pais que estudam junto com as crianças, tudo de novo, né, gente? Não é fácil, não. Mas que Deus dê forças para cada um de vocês pegar a sua cruz e nessa jornada seguir a Jesus. Beijinhos, beijinhos, todos aí, que legal. A Cléo também chegando. Hoje, lá na igreja da Cidade Dutra, eu fui lá para ministrar alguma coisinha lá e foi muito bom o culto de hoje. Já para quarta-feira que vem vai ter um culto com formato diferente e glória a Deus por isso. Aí, Michele, já entrou em aula hoje? Que Deus te abençoe na continuidade dessa jornada. A Cléo tá fazendo arte. Ah, meu Deus, que Deus abençoe vocês. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso, né, gente? Ele que tem nos sustentado no meio de tantas situações difíceis do dia a dia, mas Ele continua nos tratando como filhos amados, né? Que maravilha, sem ver os nossos defeitos. Eu sei que tem muita gente falando assim, mas fica pregando muita graça, Deus é um Deus que Ele corrige. Sim, queridos, mas vem cá, Ele não quer que a gente o ame, porque Ele é um Deus que castiga, e nós temos que amá-lo por isso, mas sim, porque Ele é um Deus de amor. E é muito interessante
quando as pessoas vêm com essa consciência para não não ofender o coração de Deus, um amor que transborda, né, o coração da pessoa. Gente, quando um ser humano consegue entrar nessa consciência que Deus não merece, mais uma vez, ser sacrificado por nós, pelos nossos pecados, porque assim Ele já o fez, e a gente sente a dor de Cristo dentro do nosso coração, o amor dele, não é muito difícil para nós pensarmos em, de alguma maneira, trair a confiança de Deus, trair o nosso Senhor. E quando a gente já está nessa etapa dessa mentalidade cristã, dói, é doloroso para nós chegarmos falando assim, não faz isso porque é pecado, não faz aquilo porque é errado. E a gente já chegou num ponto que a gente conhece muito do amor de Deus, e o errado, o que não convém, não estar na Bíblia, a gente já deixa de fazer naturalmente, não pelas nossas forças, mas pela força do Espírito de Deus em nós e o amor que rege o nosso coração. E muitas pessoas não tiveram um pai, uma mãe que soubesse lidar com seus problemas, né? Então eram pessoas extremamente autoritárias, que passaram, né, autoridade de geração para geração, e acaba levando isso para dentro da religião, para dentro do cristianismo, né? A falta de paternidade, ou uma paternidade mais agressiva, mais distante, e acaba que as pessoas acabam por misturar essa vida antiga com a vida atual com Deus. E que trabalho, né, que o Espírito Santo tem para nos convencer da sua bondade. E é nítido isso quando a gente volta a analisar a estadia de Jesus Cristo aqui na terra, porque ele disse que foram enviados vários profetas, reis, para que pudessem representar Jesus, representar o Pai, e nenhum conseguiu mostrar realmente como o Pai é. E Jesus veio para nos mostrar como realmente é o Pai. E quando a gente observa a caminhada de Jesus nessa terra, boa noite, Juju, boa noite, Augusto, sejam bem-vindos. Quando a gente começa a observar a jornada de Jesus aqui como homem na Terra, nós observamos que por muitas vezes, eu gosto de falar isso sempre, gente, que Jesus, movido de íntima compaixão, a compaixão de Jesus pelo ser humano, pelas pessoas doentes, carentes, necessitadas, independente da sua posição social, política, aquele amor de Jesus, ele mostra como realmente é o Pai. E a gente estava acostumado, assim, pelo Antigo Testamento, né? Eles lá também estavam acostumados a ver o Deus de guerra, né? O Deus que eles viam o povo de Israel enfrentando com guerras físicas o inimigo, o adversário, para que chegasse até o nascimento de Jesus. E daí chega o Senhor Jesus desarmando a gente, né? É isso que ele faz na verdade. Ele nos desarma do nosso grande eu, do nosso ego, do nosso olho por olho e dente por dente, né? Ele vai nos desarmando e falando, ei, 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 agora chegou a graça. E vocês conhecem como é o Pai. O Pai é um Deus justo, um Deus maravilhoso, que nos corrige, mas a gente sente muito mais forte a parte bondade quem é Deus. Seja bem-vinda aí, Paula Arruda, Gabi Silva, acho que eu não falei a Sandrinha também, sejam todos bem-vindos. Como é gostoso desfrutar desse amor de Deus. E as pessoas tendem a apontar o dedo, nós todos, né? Vamos ser sinceros, nós apontamos o dedo para aqueles que nós não conseguimos ajudar, né? Essa é a grande verdade, para aqueles que nós não conseguimos fazer algo pela pessoa, arrancar as pessoas da escravidão do inimigo. E a nossa tendência é sempre falar assim, não conseguiu porque não quis, se a pessoa quer, ela consegue. Gente, tem muitas coisas que envolvem a vida de um ser humano para ela estar entrelaçada no pecado, para ela estar entrelaçada no erro. E esse envolvimento que envolve sociedade, financeiro, convivência com as pessoas, tantas coisas, né? E a gente não tem a estrutura espiritual de entender
que quem liberta o homem não é a força de vontade dele, né? Quem liberta o homem é o poder de Deus, porque de força de vontade está cheio de gente no mundo. Quanta força de vontade não tem uma pessoa que ela quer sair do câncer, por exemplo, uma pessoa que quer sair do mundo da prostituição, que está vendendo o seu corpo. Eu acredito que a grande porcentagem dessas pessoas que hoje estão vendendo o seu corpo para poder sobreviver tem um desejo no seu interior de uma mudança de vida, mas pelas próprias forças fica impossível. Quantas pessoas estão hoje presas num vício químico, gente, e desejando no seu interior sair dessa realidade que estão vivendo, dessa paranoia, dessa dependência química que estão vivendo. Se você parar e conversar com alguém que tem a dependência química, a maioria deles conhece a palavra, sabe hinos, já foram pastores de igrejas de usos e costumes, a maioria deles, já participaram de altar, tem consciência que não está certo a vida, mas não tem forças, porque de nós mesmos, a gente não tem força nem de deixar o açúcar, gente. De nós mesmos a gente não tem força de deixar vários vícios que nós adquirimos no meio da nossa jornada. E a gente está tirando o grande crédito de quem transforma uma vida, de quem transforma uma situação, quem arranca uma pessoa das garras do adversário, não é a força de vontade dela, é abrir o coração, lógico, mas é o poder de Deus. Seja bem-vinda, Tamires Marcelli, Ferreira, Alex Ferreira, seja bem-vindo, você e a Suzy. Queridos, então, nós estamos deixando de lembrar que Deus tem um poder que pode arrancar a nossa vida de toda e qualquer situação. Estamos também muito temerosos o que o homem pode fazer, o que o inimigo pode nos fazer. O próprio Senhor Jesus nos fala que a gente não deve temer aquele que pode matar a carne, mas antes nós devemos temer aquele que pode matar a carne e ainda lançar no inferno, ou seja, nós devemos temer a Deus. Então a gente tem muito medo do mal olhado, nós temos muito medo da feitiçaria das pessoas, nós temos muito medo da inveja. Queridos, realmente tudo isso para falar a expressão popular, é muito chato, né? Eu ia falar outra expressão que não é muito legal, é muito chato, né, gente? A gente conviver com pessoas que, de repente, o coração se prende para inveja, para coisas ruins, é muito chato, né? Mas a gente tem que parar de dar muito palco para o inimigo. A gente fica com medo de passar num lugar, de conversar com alguém, porque essa pessoa vai atrasar a minha vida. Espera aí, maior é o que está em nós, mais poderoso é o nosso Deus, que é cansativo, estressante viver com pessoas que buscam o mal contra a vida da gente, sim. E a palavra de Deus fala que a gente não deve se associar a esses que se fazem dos nossos e não são. Né? Com eles, a Bíblia disse, nem comais, nem comam com eles, nem assenta-se à mesa, porque é um desgaste desnecessário, é uma coisa, né, que suga, né? Porém, a gente também não pode ficar se isolando do mundo, né, gente? Jesus, na última oração que ele fez para os discípulos, última antes da crucificação, para os discípulos e também para nós que havíamos de vir, Jesus, ele ora para que, Senhor, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso é muito importante, gente, porque de repente nós vamos ficando, mesmo convivendo com as pessoas dentro das empresas, dentro da família, até mesmo dentro da igreja, a gente vai recuando e a gente vai indo com medo, a gente vai para uma reunião com medo, a gente vai para uma situação com medo do mal olhado, da inveja. Gente, nós estamos dando mais palco e mais crédito para o diabo do que para o próprio Deus, que tem poder e autoridade, e nos deu através do seu sacrifício na cruz do Calvário, autoridade sobre todo e qualquer tipo de demônio. Então, nós vamos parar de culpar tantas coisas e vamos falar, temos que crer. E em vários momentos Jesus mostra a importância da fé.
Até tem uma passagem que uns que estão lá pedindo uma cura, né? Ele fala assim, ensina-me a crer. Porque há uma necessidade que a gente realmente deposite a fé no nosso Deus. E como eu tenho falado nos últimos tempos, a fé é algo muito rápido. Tanto a fé, a fé para o mal quanto a fé para o bem. Ela vem muito rápida e torna-se muito dominante na nossa mente aquilo que nós deixamos, né, ser senhor. E se o medo tem sido o senhor da nossa vida, se o medo tem sido o comandante da nossa vida, realmente nós vamos ser pessoas extremamente derrotadas. É necessário dar um passo após o outro para que possamos ter vitória. A palavra de Deus diz bem assim: a fé sem a obra, ela é morta. É necessária a fé acompanhada da obra. Quer dizer, você fala, eu creio que Deus pode, por exemplo, fazer eu atravessar uma coisa impossível, mas a gente não dá um passo para Deus, a gente não dá um primeiro passo, né? Ou seja, eu estou atravessando porque o Senhor é comigo. Eu quero mandar um beijo aí para Suzy, que Deus te abençoe, Suzy. Eu vou agora, talvez o Senhor através de mim vai responder a muitos que estão aqui participando ou que vão participar. Você tem algo na tua vida para ser conquistado, que está no coração de Deus, que faz parte dos planos do Senhor, que edifica, que salva e que consola. Algo que você sabe que é o Senhor que tem colocado no teu coração para você ter uma reação, um passo, e você tem estado com medo, seja uma negociação, seja um emprego novo, eu não sei, mas algo que você sabe que muitas vezes você colocou no coração, o inimigo está impedindo, mas na verdade, agora, nesse momento, você vai ser verdadeiro com você mesmo. E, na verdade, o grande impedimento que está ocorrendo, você sabe que é dentro do teu coração. Você sabe que o grande impedimento não é a inveja dos outros, o grande impedimento, você sabe que é uma bênção, você sabe que é um passo de vitória, uma conquista, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área espiritual, você sabe que é o Senhor que está te dando, o Senhor ele está lhe pedindo para dar o próximo passo, que Ele vai cuidar de tudo, e você tem culpado tudo e todos, inclusive até Deus, mas hoje você, no teu coração, tu sabe que está precisando de um passo. E esse passo é seu. Uma decisão tua. Uma decisão de dar um impulso para que Deus possa fazer o restante. Um impulso para que o Senhor possa dominar o restante. É a fé junto com a obra. A fé e a obra. E você sabe que às vezes, arrumação de um quintal, arrumação de um quarto, sabe? Um investimento, coisas que o inimigo tem colocado em você, um impedimento e você não sabe nem explicar. Umas férias bem tirado, olha quem falou em férias, né? Umas férias bem tirado. Um almoço onde você vai convidar os seus familiares para ter um momento agradável junto. São situações que você tem recuado pelo medo, o medo do invejoso, o medo que não vai dar certo, o medo que você não vai aguentar, o medo que é impossível na sua cabeça, mas você sabe que Deus está te pedindo e hoje você quer adquirir essa força para dar um passo. Porque eu tenho certeza, gente, que quando a gente dá um passo, o Senhor, Ele nos carrega no restante do percurso. É o primeiro passo de fé, é aquilo lá, Senhor, eu sei que tem uma porta se abrindo, depois eu vou colocar um meme lá na minha atualização, que eu quase morri de rir, gente. Mas tem uma porta se abrindo, e você sabe que o Senhor já abriu essa porta, mas você não consegue atravessar, você não consegue fazer, mas é algo que te paralisa na tua mente. Hoje vamos crer que essa paralisia espiritual vai cair por terra.
Deixa eu dar mais uma vez aqui para quem está chegando. José Wagner, seja bem-vindo, queridão. Nadima Moraes, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu não sei, mas a Dulce chegou aí. Tá chegando aí. O Bruninho. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. A Solange. Então, mas pastor, eu tô com muito medo. Eu sei, queridos, cada passo que a gente vai dar, que ele vai nos trazer vitória. Lógico, é necessário, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina. Quando nós vamos construir uma casa, é necessário antes assentarmos e vermos quanto vai de material, para a gente não ficar no meio da construção parado e os outros zombando da gente. Quando um rei vai à guerra, também é necessário ele ver o quanto ele tem, para ele não ser exterminado no meio da guerra. Jesus nos ensina sentarmos e calcularmos tudo, porém, é necessário já sentar e calcular. Não adianta você chegar e falar, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e você não senta e faz as suas contas, sabe? Você não senta e conversa com a tua família. Quantas pessoas chegam e falam assim, o meu marido não vai aceitar, a minha mulher não vai aceitar, mas você chegou e conversou? Você falou com essa pessoa, você expôs calmamente aquilo que tem no seu coração, com palavras bem escolhidas para não magoar, para não atiçar, mas você já deu esse passo de sentar e conversar e fazer as contas e ver até onde vai dar? Faça, porque nessa conversa com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, os que convivem na casa, Deus vai estar ali junto nessa reunião e o Senhor vai dar a direção para que tu consiga a tua casa, para que tu consiga o teu carro, o emprego novo, e o Senhor ele vai te dar as coordenadas. E olha, nós estamos entrando num período mundialmente de uma mudança econômica. E, infelizmente, o Brasil está indo por um caminho, trilhando um caminho bem contrário ao que seria um crescimento. E com muita dor no coração, gente. Hoje eu olho tudo que nós construímos como daqui a pouco que não vai existir mais nada. Assim, eu olho para a nossa nação e me entristece profundamente quando eu lembro na Venezuela, né, e o povo sem conseguir enxergar, a maioria da população não estão enxergando, eles não estão enxergando para onde nós estamos indo. Os nossos governantes estão com sangue nos olhos, com ira nos olhos, com o coração endurecido. E a gente está vendo a nação ir para um abismo do absolutismo, da autorrazão. Nós não estamos sendo uma nação, nós estamos sendo uma guerra dentro da nação. O nosso reino está dividido, né? E a gente sabe que está caminhando para o anticristianismo. A gente sabe que está caminhando para que a nossa boca seja fechada, para que a gente não possa pregar o evangelho. Então, nós estamos desmotivados a trabalhar, estamos sendo desmotivados a querer conquistar, a ser empresário, a gerar emprego. Está sendo tirado de nós a motivação de trabalhar e juntar o nosso dinheiro. Está sendo desmotivado de nós a sermos pessoas honestas. Estão tirando de nós a vontade de ter pensamentos diferentes dos outros, de sermos diferentes. Estão tirando a nossa vontade de construir, de adquirir, porque qualquer pessoa inteligente sabe que nós estamos por pouco tempo vivendo essa prosperidade na nossa terra, esse modo de pensar na nossa terra. E a gente sabe que o pobre vai ficar mais pobre, a classe média vai ficar pobre e o rico vai ficar mais rico. Nós sabemos isso. Dá para se cumprir muita coisa? Tá sim, queridos. Só que é horrível pensar que a gente vai passar, né, por esse sofrimento grande aqui. E o que somos nós? Quem somos nós sem o desejo de trabalhar, de conquistar? Categorias dentro da nossa nação que são altamente desvalorizadas.
E olha, é uma categoria, por exemplo, a da saúde, que lutou pelo governo que está aí instalado, e eles não estão sendo valorizados. A educação, que foi uma categoria também que lutou pelo governo que está aí instalado, e eles não estão vendo que eles não têm voz ativa para nada, eles estão debaixo de um jugo, uma professora, um professor, não tem valor algum dentro de uma sala de aula, dentro da sua convivência diária, que é esgotante, né? Que é insano, um serviço que suga, né, de uma maneira muito forte. Mas eles ainda não perceberam, né? Eles não perceberam que tomaram decisões contra eles mesmos. Cristão, cristão, cego. Queridos, desde quando o útero de uma mulher ele foi feito para ser um cemitério? Nunca. Quando, aos 4 meses de gestação, meu bebezinho morreu, é uma dor insuportável para quem quer ter um filho. Quando você olha para o seu corpo e você sabe que dentro de você está um filho morto, é uma dor insuportável, porque nós não nascemos para ser sepultura de filhos. Então não cabe no meu coração ser tirado uma criança, ser tirado um bebê de dentro da mãe, ser assassinado um bebê dentro da mãe. E cristão que apoia isso tá sem visão, gente, não é cristão. Não é cristão, é um convencido. Então eu estou olhando para tudo isso, tem me magoado muito. Você fala, pastora, mas eu já fiz esse tipo de procedimento. Tá, você já fez, mas eu acredito que se você fez, era na época que você não tinha entendimento da palavra de Deus, você não tinha entendimento do que é uma ciência também, né? Nós, antigamente, não tinha um ultrassom para ver um bebê dentro do útero. Antigamente não se sabia nem o sexo do bebê, gente. Hoje, com poucos meses de gestação, semanas de gestação, já se vê o formato do nariz, já se vê a mãozinha dentro de um ultrassom, já, às vezes até colorido o ultrassom. E falar que ali não tem uma vida, a partir do momento que o coração pulsa, gente. Eu lembro que eram poucas semanas da minha gestação e o coraçãozinho do meu bebê, ele batia tão forte que estrondava aquela sala. E quando no retorno o coração do meu bebê já não batia mais, era muito triste, gente. Aquilo, eu me senti uma sepultura. E agora a gente apoiar de bebês serem assassinados em nome dessa nova gestão, né? E as pessoas aplaudirem. E esse feminismo, gente, que feminismo é esse que se desvaloriza o tempo inteiro? Não, não é bíblico, gente. O feminismo mesmo, verdadeiro, está na Bíblia. Pensa comigo que o Filho de Deus tinha que nascer. E ele que sabia criar do nada. Jesus falou assim, se eu quiser, eu ressuscito o filho de Abraão dessas pedras. Deus não precisava pegar uma mulher e gerar o filho dele dentro dela. No entanto, Deus escolheu uma mulher bem-aventurada entre todas as mulheres de todas as épocas, chamada Maria, uma jovem chamada Maria. E ali Jesus quebra todos os machismos existentes nas sociedades, não no coração de Deus. E o Senhor coloca, eu creio que a missão depois de Jesus mais importante foi em Maria, de gerar o Filho de Deus. E, gente, ela não só gerou o Filho de Deus, passando o risco de ser apedrejada, de ser morta, mas ela acompanhou Jesus pelos 33 anos dele na terra. Ela não simplesmente só colocou Jesus no mundo, como ela educou, ela criou, educou e acompanhou Jesus em todo o tempo, até mesmo é descrito na hora da crucificação de Jesus. Maria estava lá aos pés da cruz, enquanto todos os outros haviam fugido. Maria, as suas irmãs, as mulheres que seguiam Jesus e também o apóstolo João estavam ao pé da cruz. E Jesus, ainda todo ensanguentado, com seu sentido indo embora, já vertendo água em vez de sangue, ele olha para João e fala, João, eis aí a tua mãe.
mãe, eis aí o teu filho. Ainda ele colocou alguém para que cuidasse de Maria na velhice. Gente, aí a verdadeira nobreza. Quando é quebrado o machismo? É nas Sagradas Escrituras, no ministério de Jesus, que ele, como eu dizia no início, mostrava como era o Pai. Quando Jesus, por exemplo, ele está indo pelas terras de Samaria, a caminho de Jerusalém, e ele passa pelas terras de Samaria, acho que foi nessa ocasião, mas ele passa por lá, e Jesus estava com fome, ele falou para os discípulos, vá até o vilarejo e busque comida, e eu vou ficar descansando aqui no poço, em cima do poço, lá perto do poço de água. E vinha uma mulher falar com Jesus, e nós já sabemos o desfecho dessa história. Ela era samaritana. Os judeus, não, eles não conversavam com mulher assim em público, muito menos uma samaritana. Muito menos uma samaritana com costumes, por exemplo, do divórcio e do adultério, que ela já havia tido 5 e o último ainda não era dela. Então ela havia passado por vários divórcios, vários relacionamentos e ainda o adultério com um homem que não era dela. E Jesus senta junto com aquela mulher e ainda prega o futuro da igreja para ela. Gente, em várias ocasiões, Jesus se deixa ser tocado por uma mulher impura. Aquela hora que aquela mulher hemorrágica vai até as ruas onde Jesus está passando e toca nas orlas das vestes de Jesus, ela corria o risco de ser morta. Porque uma mulher impura, uma mulher menstruada, ela não podia tocar num homem, quanto mais com um fluxo de sangue como ela tinha. Ela correu o risco de ser morta, bastava Jesus dar uma ordem ali, falar alguma coisa. Porém, Jesus admirou aquela mulher. Ele falou, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Queridos, observa também que Jesus tinha uma família que era amigo dele, eram amigos dele mais chegados, que é Marta, Maria e Lázaro. Em algum momento você vê Jesus discriminando Maria e Marta porque elas eram mulheres? E somente falando com Lázaro porque ele era homem? No entanto, Jesus corrige Marta, porque Marta foi corrigir Jesus, que Marta, com a cabecinha dela de mulher serviçal, ela achou que a irmã dela deveria estar ajudando nos afazeres domésticos. E Jesus mostrou que Maria tinha escolhido a melhor parte, quando Maria senta-se aos pés de Jesus para ter aula de teologia. Vamos falar na nossa linguagem atual? Enquanto Marta estava cuidando dos afazeres de casa, Jesus não implicou com ela fazer os afazeres de casa. Fica bem certo isso. Mas Marta estava com uma cabeça que hoje nós chamaríamos uma cabeça preconceituosa. E ela vai até Jesus pedindo para que Jesus, corrija a sua irmã. E a sua irmã estava onde? Sentada aos pés de Jesus, escutando Jesus ensinar. Ou seja, enquanto Marta estava fazendo o serviço de casa, Maria estava tendo uma faculdade de teologia. Ela estava estudando teologia aos pés de Jesus. Olha que incrível, gente. E Jesus foi contra Maria? E Jesus foi contra Marta? Jesus simplesmente falou, Marta, ela escolheu a melhor parte. Você está sendo uma pessoa comum. Jesus não discriminou ela por ser uma dona de casa, mas discriminou Marta por implicar com Maria estar fazendo aos pés de Jesus a escola de teologia, a melhor que tinha, aos pés do próprio mestre. Então me fala, gente, esse machismo ou feminismo, vamos falar do feminismo agora, que está por aí, não provém de Deus e não nos traz crescimento. Não nos traz crescimento algum. Estou escutando um barulhão aqui do lado. Não nos traz crescimento algum, gente. Nenhum crescimento nos traz. Eu acho que eu estou escutando a minha própria voz do carro ao lado. Eu estou escutando a minha própria voz no carro do lado. Agora ela vai saber que eu estou escutando.
Então, se você perceber bem, esse feminismo nos diminui quando mulheres saem nuas, quando mulheres ficam gritando pela rua, maltratando os homens. Elas estão trazendo para nós o quê? Prisão, prisão da alma. Elas estão nos encarcerando, elas estão nos mantendo reféns delas mesmas. Gente, então pensa comigo, pensa agora comigo. Que absurdo é esse? Achar que ele está nos trazendo liberdade, nos tirando o direito de ser mãe, para aquelas que ainda podem ser, nos tirando o direito de ter um marido protetor, nos tirando o direito de ser mulher de verdade. Elas estão trazendo para nós prisão. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos trouxe liberdade. Ele nos fez existir. Esses dias eu escrevi uma frase que talvez chocou a muitos, que eu sou fruto de uma mulher que conquistou seus direitos ao lado do esposo, servindo o esposo. Meu pai venceu o próprio machismo, né? Meu pai era um homem que ele veio de uma família hispânica, né? Ele veio da Espanha, de uma ilha pertencente à Espanha. E meu avô, ele era um homem que tinha passado pela Segunda Guerra Mundial. Para mim mesmo, meu abuelito era muito bonzinho, tá, gente? Era um homem trabalhador, muito carinhoso, mas para os filhos ele foi muito, muito enérgico, muito difícil. E eles tinham certos traumas. E meu pai, parece que não, ele era muito traumatizado. E ele vem, aceita Jesus, e queira ou não queira, no meio dos evangélicos há muito machismo. Não é no meio do reino de Deus, no meio, influenciados ali no machismo. No meio evangélico tem muitos machistas, e machistas não somente homens, mas mulheres machistas, tem muito. E é um estrago isso, né? Porque não vê a Bíblia do jeito que ela é. E meu pai era muito ciumento. Minha mãe é aquela menina que aceitou Jesus também. Ela era uma pessoa muito simples, que vestia shortinhos, veio de uma família do interior que tinha uma certa liberdade de vestimenta e tal. E daí ela aceita Jesus também na igreja de usos e costumes, no caso da minha mãe, e vem todas aquelas coisas, não usar brinco, não usar calça, não usar, né, maquiagem. E era muito difícil. Quando meus pais eles se casam e começam o ministério Subimos com Jesus 1 ano antes deles se casarem, parece que não, mas fica muito dessas doutrinas das igrejas, doutrinas familiares juntos. Eu lembro que eu era criancinha ainda, não podia aparecer nada do corpo da minha mãe, assim, sabe? Nada, bem no inicinho, quando eu era bebezinha. Minha mãe só podia entrar de mãozinha dada com meu pai. Mas o meu pai não era tão machista quanto eram os outros. Mas a religião deixa a pessoa muito machista, gente. E eu lembro que a minha mãe ela foi conquistando aos poucos. Minha mãe trabalhou a vida inteira com meu pai. Os dois trabalharam juntos, os dois ergueram a obra junto. Mas era uma época que os artistas não podiam falar que era casado, os pastores escondiam praticamente a sua esposa. E meu pai, nesse sentido, era até legal, gente. Ele e a minha mãe estavam sempre ali juntinho, mas vencendo esse machismo da sociedade. E a pastora Clau, ela foi conquistando. E, gente, conquistar espaço no meio dos evangélicos é muito difícil. Não agora, mas na época era muito difícil. Uma pastora mulher, uma dirigente mulher, uma líder mulher junto com o marido. Era muito complicado, pessoal. E ela foi conquistando o espaço dele. Meu pai, ele ia combatendo o próprio machismo, porque as pessoas vinham e falavam, missionário, não pode ter pastora mulher. Missionária, sua filha não pode fazer esse trabalho. Missionária, sua mulher está errada. Gente, era muito difícil, era muito complicado. As pessoas vinham assim, buzinando na cabeça do meu pai. E ele às vezes ficava transtornado, daí ele fazia pregações enormes, provando na Bíblia que Raquel era pastora e tudo mais, que Jesus mandou, a primeira era uma mulher, anunciar o evangelho. E eles venceram, gente. E graças a Deus eles venceram, porque senão eu não tinha tido essa vida com Deus. Eu não ia ser permitido. Quantas pessoas conheceram Jesus através da vida da pastora Clau? Quantas pessoas têm entendido o reino de Deus através da minha vida e de outras centenas de mulheres, as minhas tias pastoras, a minha avó, que foi uma mulher de Deus, uma pastora.
Quantas mulheres que são de Deus e são usadas por Deus, que sofrem em casa, sofrem no altar, e estão levando o evangelho. E não era fácil, gente, porque o diabo ele sempre se intrometeu. E nós temos um espaço muito lindo para conquistar, nós mulheres, um espaço que é nosso. E não é gritando com o esposo, irmãs, para de falar mal do marido para outra mulher, para, não fala, mas é minha amiga, não fala mal do seu esposo para outra mulher, não fica contando suas intimidades, mas ela é minha amiga de igreja, não conta, gente, não fala para elas, sabe? Tem pessoas que são mentoras na tua vida, tem pessoas que vêm para acrescentar, mas não sai falando para todo mundo coisas que não existem. Outra coisa, não traga para dentro do teu casamento os relacionamentos antigos, a convivência que você teve com um pai abusivo, porque o Senhor ele tem reescrito a tua história todos os dias, o Senhor tem dado valor. E como é maravilhoso viver o evangelho puro, sem machismo, sem feminismo, sem nenhuma dessas pautas, porque a nossa única pauta é Cristo. Que ele pega as nossas diferenças e ele resolve no amor dele, na correção dele. E como é bom ser diferente, gente. Como é bom que o homem seja homem, como é bom que a mulher seja mulher. Ah, Simone aí agradecendo, né? Conheceu o amor de Jesus através de duas mulheres, pastora Cláudia e pastora Kel. Amém, querida. Como é bom quando o homem, ele é homem, gente, né? Se tu quer um amigo mulher, que seu marido se torne uma amiga, é bem estranho, gente. Ele é teu marido, né? Ele não é tua melhor amiguinha, né? Que vai fazer o teu cabelo, que vai passar esmalte na tua unha, escolher a tua roupinha. Seja incrível, seja você, minha linda, abençoada, entendendo que você tem um homem do lado, e graças a Deus. E os homens têm que ser homem de verdade, né? Vamos parar de ser. Oh, gente, acho que eu tenho que parar de falar. Vamos ser homem de verdade, né? Não é machista, não é dominador, não é autoritarista, quem ser do seu jeito, que tem homens que são muito manipuladores, gente. Eles dão uma volta enorme e acabam fazendo aquilo que eles querem, manipuladores. Tem o estilo também que tira a esposa de todo mundo, a mulher que tira o homem de todo mundo, e depois a pessoa fica abandonada. Não, gente, que tudo isso se desfaça em nome de Jesus Cristo, que se desfaça em nome de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela quebra machismo. A palavra de Deus, ela quebra o feminismo. A palavra de Deus, gente, o arco-íris que existe na palavra de Deus é o Senhor fazendo uma aliança, que na verdade nem é arco, né? É o íris, né? É a aliança que o Senhor faz. Não é só o arco, na verdade, é o arco. É a aliança que o Senhor faz falando que não vai destruir o mundo com água. E daí, mas essas pautas, porque Deus ama todos, gente. Deus ama todos. Deus só não aceita o pecado, porque o pecado não nos permite viver na presença de Deus. O pecado nos diminui. O pecado nos escraviza. O pecado, ele nos afasta das bênçãos. O pecado nos tira a vida eterna. O pecado é abismo. Então, quando o Senhor se posiciona em nos arrancar do pecado, não é para nos castigar, não é para nos ferir, não é porque Ele quer o nosso mal muito, pelo contrário, porque o Senhor quer o nosso bem. E hoje, lá na igreja da Dutra, quando eu falava com os irmãos, que o povo brasileiro não está enxergando o abismo que está entrando, né? Não está enxergando, é muito triste. Ai, gente, se eu falo, eu já fico triste. Mas nós também não estamos conseguindo enxergar que a gente está trocando um reino por qualquer pecado. É o arco de Deus, isso mesmo, Simone. A gente está trocando as nossas heranças eternas por prato de lentilha. A gente troca a comunhão com Deus, a novos céus e a nova terra, por um prato de lentilha. A gente acha tão absurdo que o povo brasileiro está trocando a liberdade em troca de
de ideologias. E nós não estamos enxergando que nós estamos trocando o reino de Deus por tão pouca coisa também. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele não fala que é ele mesmo, mas que ele conheceu o terceiro céu. Ele fala que é indescritível a beleza, a grandeza, o que há lá. É o que os olhos nunca viram. O que o Senhor tem preparado para você e para mim é algo maravilhoso. E de repente a gente está trocando pelo desânimo. Queridos, não vamos andar em desânimo. Vou só fazer uma perguntinha se o Daniel ainda está por aí, se ele está lá na avó. Hoje eu comentei bastante da avó lá na igreja da Dutra, que foi maravilhoso ontem a minha visita. Mas, queridos, o desânimo. Ai, gente, o desânimo de servir a Deus hoje, eu acho que está sendo o pior estágio da vida do cristão. Ah, pastor, é adultério. Adultério, gente, a pessoa às vezes cai e ela levanta de novo, ela sai daquilo. Às vezes a pessoa que cai no adultério, ela se sente tão mal por ter feito, ela se sente tão horrível por ela ter feito, que ela se agarra mais ao Senhor. Tá aí, Daniel, você tá aí. Que bênção, foi muito gostoso estar com você, a avó, ontem, viu? Se estiver pertinho da avó, manda um beijo para ela. Então a pessoa às vezes cai no adultério, ela sente um lixo, ela vem correndo para Jesus. Às vezes a pessoa ela cai numa fraqueza antiga, num vício do álcool, tal, ela se sente tão mal, tão mal, tão mal de ter magoado Deus que ela, sabe, ela vem tão arrependida, tão arrependida mesmo, que às vezes ela serve até melhor o reino. Depois, não estou fazendo apologia ao pecado, tá? Mas há muitos casos desse, que a pessoa ela se sente tão mal depois de ter caído, tão suja, que o Espírito Santo toca tão profundo no coração da pessoa que ela volta servindo o reino com mais força ainda, trazendo rosas vermelhas para Deus, né? Depois de ter traído. Então, acontece, gente. Mas o desânimo, ai, gente, o desânimo. Aí o desânimo, gente. Aí eu acho que ele envolve tudo quanto é pecado. O desânimo, desanimar de servir a Deus, desanimar de fazer a vontade de Deus, porque, gente, a gente tem que desanimar de pessoas que nos desapontam, né? Mas Deus nunca desaponta. Se a gente desanima de fazer a obra de Deus, porque nunca fez para Ele, porque fez para homens, aí é para se pensar. Quando há desânimo de ler a palavra, desânimo de falar com Deus, desânimo de buscar o Espírito Santo, desânimo das coisas celestiais, gente, tem alguma coisa muito, muito errada. Porque, olha, por mais que a gente falhe no mundo, a direção é Deus. O socorro é Deus. O remédio é Deus. A cura é Deus. A vida é Deus. Ele é o tudo. Aí quando a pessoa chega no ponto, eu desanimei de ir para a igreja, eu desanimei de servir a Deus, eu tô tão desanimado. Gente, isso tá crônico. Isso é porque olhou para o homem, porque serviu o homem. Isso é porque colocou as coisas do mundo acima das coisas de Deus. Isso é porque estava servindo a Deus enquanto era beneficiado por alguma coisa do reino de Deus. Porque, gente, eu testifiquei hoje lá da avó Efigênia, tudo que ela perdeu na vida. E ela não desanima de servir a Deus. Daniel, o prazer e honrar toda a minha ouvir a senhora evangelizando, amando pessoa que a senhora nem conhece, foi lindo. Aprendi só de ouvir e ver. Parabéns, pastora, foi lindo ver o Espírito Santo usando a senhora. Obrigada, Daniel. Testifiquei hoje lá no culto da Dutra, tudo isso que nós passamos ontem, que foi muito lindo. Falar disso, eu nem passei para ela a live, tadinha. Tomara que ela veja. Então, queridos, aí tá o Alex ainda assistindo. Que benção, Alex, vou batizar você. Você não tem noção a alegria que eu vou te batizar. Muita alegria. Djalma entrando aí. Gente, não deixa o inimigo desanimar. Não deixa. Mas as pessoas estão me acusando, pastora. Você está olhando para as pessoas, então você está em um estado bem ruim espiritual, sabe? Porque se uma pessoa consegue te desanimar para as coisas de Deus, é porque você nunca teve em Deus, você sempre esteve nas pessoas. Então, é hora da gente se reavaliar, é hora da gente
se entregar de verdade para Deus e dar esse passo, não somente para a vida financeira, familiar e tudo mais, mas esse passo para Jesus, porque Ele cuida do restante, Ele faz o restante acontecer. E se você está assim, ai pastorinha, eu não tenho forças de deixar o pecado, eu vou te contar uma coisa também não. Quem me tira do pecado é o Espírito Santo. Eu só tenho forças de orar, de falar com Ele. Quem me tira do pecado todos os dias é o Senhor. Quem me tira da desgraça todos os dias é o Senhor. Eu não tenho forças de nada. Ah, mas você tem força de vontade. Não. Não há força de vontade no mundo que nos faça ficar em pé. É um Deus que nos coloca em pé. Um Deus que nos coloca em pé. Porque se Deus não quer, gente, a gente não levanta. Se Deus quer, a gente nem caminha. Essa é a grande verdade. Está na dependência dele, nas mãos dele. Então que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Que as misericórdias de Deus se estenda sobre você. Que o Senhor agora só te dê a alegria de dar esses primeiros passos para Ele, porque eu tenho certeza que Ele irá te carregar. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Não deixe de se sustentar na presença do Senhor. Ontem, o Daniel também falou algo, ele falou assim, pastora, Daniel agora é um homem casado, né? Ele falou, foi muito bom ter casado, pastora, porque eu estava me perdendo. Olha que bonito, né? Ah, é que ela é muito de Deus? Não, gente, é porque ele teve uma responsabilidade, não que ela não seja, mas ele teve uma responsabilidade com Deus e com a mulher que ele desejou que fosse a esposa dele. E está sendo a esposa dele. Então, ele criou um vínculo de justiça dentro dele, em Deus. E ele falou algo para mim que tocou o coração. Ele falou, pastora, o pecado, ele vicia a gente. E a gente vai se aprofundando cada vez mais. É uma verdade. O pecado, ele aprisiona. Então, queridos, nosso Deus está aqui presente para nos sustentar. E ainda essa noite, tirar cada um de nós das garras do adversário. Que o Senhor Jesus quebre as nossas correntes nessa noite, quebre as cadeias espirituais. Aí o Daniel confirmando, Samuel escrevendo bonita aí também. Que o Senhor quebre as cadeias espirituais. Que o Senhor possa mostrar para nós aonde nós estamos errando e aonde Ele quer consertar a nossa vida, que só Ele pode. Então, se você está aí, eu quero terminar mais uma vez com uma frase de efeito vinda de você, né? Para que você agora possa declarar as verdades do Senhor. O Senhor tem sido a minha fortaleza, o Senhor tem me dado forças, é Ele que me renova. Coloca aí que é Ele que tem o poder sobre a tua vida. Faz uma frase bonita aí para o Senhor. É o Senhor que tem dado forças, é o Senhor que me levanta todos os dias, não sei. Põe aí a sua frase agora. Põe a sua frase agora, em nome de Jesus. Coloca a tua frase agora. Coloca a tua frase agora para nós terminarmos a live glorificando ao nome de Jesus, porque é Ele quem tem quebrado, né, o nosso jugo, é Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos dado forças, é Ele que tem renovado as nossas forças, é Ele quem tem movimentado a nossa vida, é Ele, né, de nós mesmos nós não somos nada, não há força de vontade que consiga alguma coisa, se não for a bondade, a misericórdia do nosso Deus. Então coloca aí a tua frase para encerrarmos essa live agora. Vai colocando aí. Vai colocando agora a tua frase agora. O Senhor sempre foi e sempre foi a minha fortaleza. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem me fortalecido e me ensinado todos os dias, Ele me sustenta, aleluia, te amo. Lúcia, o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Suzy, a alegria do Senhor é a minha força. Stephanie, Jesus quebrou meu cativeiro e me livrou das garras da morte. Solange, o Senhor tem cuidado de tudo em mim. Ferreira, gratidão sempre a Deus. Cléo,
O Senhor está comigo o tempo todo e tem me ajudado em todas as minhas lutas. Aleluia! Maria Marcolina, é o Senhor que me fortalece, que me dá forças de viver. Francisca, só Jesus tem me guardado e renovado a minha vida. Amém. A Cléo, te amo, Jesus. Eu também te amo, Jesus. Juliana, o Senhor é o meu refúgio, nunca desistiu de mim, me levanta a cada dia por sua bondade e cuidado. Te amo, Jesus. Que lindo. O Samuel, o Senhor Jesus tem sido o meu alicerce, a minha coluna de vitória. Ai, que bonito. Gente, que lindo. A gente sente o Senhor recebendo essa gratidão em palavras. João Batista, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é a minha razão de viver. Aleluia! Vamos ver quem mais está chegando por aí com mais uma frase bonita. Pastor Mário, verdade, Jesus Cristo com amor livrou da mão do inimigo. Aleluia! Djalma, Jesus é a minha fortaleza. Aleluia! Tamires, que orou bonito hoje no grupo. Obrigada, Senhor, por não desistir de mim, das minhas falhas e por todo amor e misericórdia. Te amo, Jesus. Que lindo. Daniel, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh, glória. Sandra, o Senhor é meu redentor e tem me fortalecido e me sustentado todos os dias. Te amo, Jesus. Amém. Ferreira, glória a Deus. Sempre um milagre na minha vida, na minha esposa. Só Ele sabe o que passamos. Ele nunca, nos desamparou. O Ferreira é caminhoneiro. É uma categoria que a gente tem aqui. Honrar também que se nós temos hoje o mantimento à nossa mesa, que Deus tem usado esses homens que atravessam o Brasil levando mantimentos, medicamentos, suprimentos, combustível, e eles vão atravessando estradas perigosas, passando risco de assaltos. Os caminhões parece que não, gente, tem um gasto muito grande, qualquer pneu que fura, qualquer BO que dá, o seguro de um caminhão é muito caro, tô entendida, né? E é muito difícil. São pessoas que dedicam a sua vida por essa nação. E que Deus abençoe a todos os caminhoneiros, representado pelo Ferreira aí. Rodrigo Sato, Jesus é o meu refúgio, Salvador. Te amo, Jesus Cristo. Que lindo, Diguinho. Continuar firme na graça de Deus. Quem mais aí tem uma declaração de amor por Jesus, hein? Declara aí o teu amor por Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Queridos, como vocês já pararam de escrever, se você chegou depois, deixa aí a sua frase para a gente poder ler, contemplar a tua fé, a tua gratidão em Deus. Que o Senhor encha de milagres a tua vida. Que você possa acordar amanhã para a honra e glória do nome de Jesus. Que o Senhor te dê a capacidade de lidar com suas situações e seus problemas. Que o desespero, a ansiedade fique bem longe da tua casa, da tua mente, da tua vida, do teu coração. E o Senhor possa te fortalecer. O Senhor possa te orientar. Que a capacidade de Deus inunda teu coração. Que a capacidade do Senhor venha invadir a tua alma. Que você possa olhar não com os teus olhos, mas com os olhos de Deus através do teu. E o teu coração possa ser paciente para esperar com fé as bênçãos que ainda estão por vir. Que o Senhor repreenda o mal e quer te arrancar da presença do Altíssimo. Que todo medo também que te separa das bênçãos fique bem longe de você. Que a autoridade de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que a fome e a miséria nunca bata a porta da onde você está. Que a tua vida espiritual seja repleta de visão espiritual, de autoridade de Deus, de curas e milagres. E que a tua família também seja agora abençoada. Que o nome de cada um possa ser escrito no livro da vida e que eles possam ter um entendimento que só o Senhor é Deus. Que na sua família também a miséria, a fome, a devastação, a falta de respeito fique da porta para fora, mas não chegue na tua parentela, na tua geração. Que Deus possa agir em você na vida ministerial, que você seja instrumento de bênção dentro da igreja,
fora da igreja, possa ser um ganhador e uma ganhadora de almas para Jesus. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te fortaleça. E aqueles que estão desejando para mim também, que o Senhor os dê 100 vezes mais. E que a vida particular de cada um, aquela particularidade que só você e Deus sabe, que está precisando de um consertinho, Deus venha consertar. Que a coragem do Altíssimo esteja sobre a tua vida. Que a ousadia de Deus esteja em você. Que a paciência também possa conduzir os seus dias e os seus passos. E a bondade do Senhor possa ser expressada através da tua vida, a vida das pessoas que estão ao teu redor. Que o Senhor possa continuar a cada instante sobre a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, beijo no teu coração e até quando o Senhor nos permitir estar juntinhos.